Mãe, você já pensou o que pode acontecer com seus filhos quando você não estiver mais por aqui? A falta de um planejamento pode gerar transtornos surreais. Então fica comigo que eu vou te explicar como resolver esse problema. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista nessa área de direito de família e sucessões. Hoje eu vou abordar com vocês um caso real. Imagine Maria, uma pessoa que era dedicada, uma mãe zelosa, muito cuidadosa com seus dois filhos. Mas infelizmente a vida a levou prematuramente. E por ela não ter um planejamento em relação à sua herança e como ficaria para esses filhos, eles sofreram muito. Tiveram que enfrentar inventários, o processo de inventário litigioso, longo, ficaram à mercê de decisões judiciais. Então entenda como o fato de Maria não ter feito anteriormente um planejamento da sua herança, como ela gostaria que fosse dividida, com quem ela gostaria que seus filhos pudessem ser cuidados em caso de partida dela, veja o transtorno que ela causou nessa situação específica. Nesse caso, poderia ter sido evitado se Maria tivesse procurado um advogado especialista e pensado em fazer um planejamento sucessório. Poderia ter feito um simples testamento, que é o instrumento mais básico e mais fácil de se fazer atualmente para organizar sua herança. No testamento, você poderia dispor quem ficaria cuidando dos seus filhos, os 50% disponível da sua herança que não iriam para os herdeiros necessários, se você desejasse, para quem você gostaria que ficasse, se permaneceria com os herdeiros necessários, como você queria que fosse feita a administração desses bens, os investimentos, como seriam utilizados até na criação desses filhos menores. Então veja a importância, você mãe, de ter um planejamento sucessório. Isso vai ajudar e muito a vida dos seus filhos. Isso poderia diminuir muitos conflitos e muitas confusões em família e diminuir o tempo de muitos inventários. Então você, como mãe, pode sim evitar todo esse transtorno por meio de um planejamento sucessório. O meio mais comum aqui no Brasil adotado é o testamento. O testamento ele pode ser de três formas. Ele pode ser público, cerrado ou particular, cada um com suas especificidades. Mas o testamento você pode dispor de 50% do seu patrimônio, caso você tenha herdeiros necessários, que são filhos, pais ou cônjuge vivo. Os 50% você pode dispor como você quiser. Mas, além disso, no testamento você pode dizer sua declaração de vontades, como você gostaria que ficasse sua herança depois da sua partida, quem você gostaria que administrasse, especificar um herdeiro para administrar se você tiver uma empresa. Então, mãe, fique atenta a isso. Além disso, existem vários instrumentos de planejamento, doações em vida, que você já vai transferir em vida todo o seu patrimônio para os herdeiros, e eles não vão precisar ter o transtorno de um inventário demorado, brigas em família. Existe a possibilidade de você contratar um seguro de vida. Quando do seu falecimento, esse valor vai diretamente para os seus herdeiros, não passa nem por um processo de inventário, então eles já vão ter recursos suficientes e necessários quando do seu falecimento. Além disso, existem os fundos imobiliários, se você tiver grandes ativos imobiliários e que você pode investir, também vai passar para os herdeiros, sem contar na constituição de holdings patrimoniais familiares, que você coloca todo o seu patrimônio dentro de uma holding, que é uma empresa, e ela vai ter cotas que você já distribui entre os herdeiros, e no próprio contrato social estipula como vai ficar a sucessão de cotas quando do seu falecimento. E você pode ficar com tudo, você pode ficar com o usufruto de todos os bens, embora já tenha feito uma doação ou uma holding, e pode administrá-la até a sua partida. Então você não perde o controle de tudo, mas está garantindo o futuro dos seus filhos e evitando brigas familiares que são extremamente constantes quando de um inventário, e inventários muito longos que demoram, em 90% dos casos, exatamente pelo desentendimento entre os herdeiros e não pelo processo judicial em si. Existem algumas dúvidas frequentes sobre esse assunto que eu sempre gosto de esclarecer aqui. A primeira de tudo é se tem como fazer um testamento, quais as formas de testamento. Como eu disse, o testamento, para você transferir o seu patrimônio e fazer sua declaração de vontade, ele pode ser de três formas. O público, que é o mais comum e tem uma eficácia maior, pois ele é feito em cartório. Além disso, temos o particular, que é uma declaração de vontade feita pelo falecido, juntamente com três testemunhas que vão assinar esse ato. E o cerrado, que ele também é feito em cartório, mas ninguém tem conhecimento do seu teor.
Ele fica cerrado, é guardado e só vai ser aberto quando de seu falecimento. Outra pergunta muito frequente: essas doações, é possível? Já posso fazer a doação dos meus bens para meus herdeiros sem perder o controle dos meus bens? Sim, plenamente possível. Ao fazer as doações em vidas, você vai ter várias estratégias para você, quando de seu falecimento, seus filhos não terem brigas, nem desentendimentos, nem passarem por um processo de inventário. E até lá, você fica com controle, você fica com o que se chama de usufruto desses bens. Ou seja, você pode usá-los e até mesmo fruir dele. O que é fruir? Alugá-los e receber os rendimentos. Então, sim, as doações em vida têm sido uma estratégia extremamente utilizada e que dentro dessa doação você coloca inclusive cláusulas específicas. No caso, eu vou doar o bem para um filho. Caso esse filho venha a falecer antes de mim, eu tenho o direito, eu vou colocar uma cláusula dentro do contrato de doação que se chama de reversão, ou seja, esse bem volta automaticamente para mim. Ou seja, eu doei, mas se porventura meu filho falecer antes de mim, o bem volta para mim. Então, sim, existem muitas estratégias, mãe, para você proteger seus filhos e se organizar em relação à sua herança. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não pensa muito, principalmente quando a gente é jovem. A gente acha que falecer é uma coisa que está distante. Mas a gente sabe que basta você estar vivo para, infelizmente, acontecer alguma coisa e você não estar mais por aqui. E as consequências, muitas vezes, são devastadoras. Não só emocionalmente para os filhos que vão perder suas mães. Isso já é uma tristeza surreal. Mas principalmente por ter que enfrentar toda a burocracia de um inventário, brigas familiares, se forem menores, vão ter que se submeter às pessoas que vão estar no controle, eles não vão poder opinar. E mesmo quando são maiores, eu digo a vocês, por experiência de vários clientes, sempre gera desentendimento, porque às vezes um deseja uma coisa, outro deseja outra. Então, o importante é você manter tudo previamente planejado. O importante é você ter a consciência de que se hoje acontecer alguma coisa com você, mãe, seus filhos vão estar protegidos e vão estar ressalvados de qualquer transtorno, dor de cabeça posterior que isso possa causar, além do sofrimento que vão estar sentindo. Outra pergunta muito frequente também é: qual seria a vantagem de uma holding familiar? Veja só, a holding familiar é apenas uma das espécies de planejamento sucessório. Ela é indicada para aquelas pessoas que têm um vasto patrimônio ou que têm algumas empresas que são com intuito unicamente familiar e pretendem colocar aquele rendimento dentro de uma holding. Nessa holding, você consegue dividir todo o patrimônio em cotas, você não tem mais bens e sim cotas da empresa, e a sucessão dessas cotas, ou seja, a transferência dessas cotas em caso de falecimento de um dos sócios, se torna bem mais simples do que o processo de inventário. Então, sim, agora, claro, a holding não é para todo mundo. Tem que ver o caso concreto e se naquele caso concreto se adequa ao que você pretende, ao que a família pretende, se vai estar de acordo para que seja constituída uma holding. Pois sim, tem custos, tem impostos, mas ela também vai ajudar no pagamento final desse imposto causa-morte, que será bem maior, uma alíquota bem superior. E com a holding você consegue minimizar esse imposto que será pago. Outra dúvida bem frequente é em relação ao seguro de vida. Vale a pena fazer um seguro de vida? Ele não vai ter que entrar no inventário também? Não. Eu digo a meus clientes que vale extremamente a pena você fazer o seguro de vida se você é uma mãe, um pai, um provedor de família e você tem um patrimônio em bens. Você não tem muito valor financeiro, mas você tem bens. E que quando do seu falecimento, vocês sabem, existe um custo de um processo de inventário. Além do imposto, tem custas do judiciário, custas extrajudiciais, se for em cartório, tem honorários de um advogado. E as pessoas, às vezes, muitas vezes, não têm esse valor financeiro disponível para fazer um inventário. Geralmente, eles vão precisar vender um bem às pressas por um valor qualquer para conseguir pagar todos esses custos. Então, o seguro de vida, sim, é uma vantagem porque não entra em inventário e esse valor vai direto para o beneficiário que você indicar. Esse beneficiário levanta esse valor e prontamente ele consegue pagar todos esses custos de um inventário. Então, o seguro de vida também tem sido uma opção bastante utilizada para quem quer garantir seu patrimônio e proteger seus filhos, seus herdeiros. Então, mãe, fique atenta, procure um advogado especializado nessa área, que ele vai lhe orientar da melhor forma para que você deixe tudo planejado e evite qualquer transtorno para seus filhos no futuro. Outra dúvida: os fundos imobiliários, será que valem a pena? Os fundos imobiliários,
Eles são ideais para você que tem um patrimônio grande, que bota todo esse patrimônio dentro de um fundo imobiliário, ele vai ser gerido por um administrador e você vai receber somente os rendimentos. Então, é uma outra estratégia de planejamento sucessório. Eu não indico para todos, tem que ver diante do caso concreto se financeiramente vai valer a pena, mas sim, é mais uma opção de planejamento que está à disposição da população para exatamente evitar o transtorno de um inventário. Bem, você, mãe, proteger seus filhos é o bem mais precioso que eu tenho certeza que é o que você pretende. Então, não deixe para depois garantir essa segurança do seu filho. O que você pode fazer agora? Garanta agora a segurança do seu filho. Procure as estratégias de planejamento sucessório, pesquise, busque advogados especialistas, pessoas que você pode se informar e tenha em mente que isso vai deixar você mais tranquila e garantir a vida dos seus filhos, a sobrevida dos seus filhos no caso de um falecimento repentino. Isso sim vai lhe dar tranquilidade. Então eu espero que você tenha pensado um pouco nesse assunto, você aí que nunca refletiu, nunca pensou sobre isso, nunca abriu a mente para isso, abra sua mente e entenda que sim, vai ser uma estratégia e uma segurança que você vai estar dando para os seus filhos e uma garantia a eles de evitar brigas familiares, transtornos e inventários longos e demorados, além de economizar imposto, porque isso é fundamental. Bem, vou ficando aqui por esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham apreciado esse tema, que tenham acendido aquela luzinha na cabeça sobre esse tema que é fundamental, que todos nós deveríamos ter em mente a importância disso, afinal de contas, uma razão que nós temos e uma certeza é a nossa finitude. Um dia nenhum de nós estará mais aqui, mas se deixarmos tudo organizado, evitaremos dores de cabeça e muito transtorno. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter a maior satisfação em responder vocês.